Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Uma entrevista com aquele Ed Catmull, o cara que fez a Pixar. O Tim Ferriss entrevistou ele. Ou Tim Ferriss ou Rich Roll? Rich Roll. Achei muito interessante, cara. Muito... Mas o que te Eu não sei nada da história dele. Não sei também. Basicamente ele era um cara que estudava engenharia e ele começou a fazer os primeiros filmes de desenho animado digitais, né? Que eram parecidos. Então, muito tempo atrás ele foi um dos pioneiros. E é muito interessante, porque daí ele trabalhou com o George Lucas, trabalhou com o Steve Jobs e transformaram uma empresa que fazia animações gráficas no sucesso que virou. Ele escreveu um livro sobre criatividade, sobre como trabalhar a criatividade, enfim. E ele tem mil experiências muito interessantes. E a Pixar, antes de ser vendida, ela estava para ser vendida como um braço de desenho para GM, para fazer carro. Uhum. E daí de alguma coisa deu errado nos 48 do segundo tempo, que os executivos da GM preferiram não comprar, para ser aquele braço de design de carro. E eu acho que, não sei se o Jobs já era parte ou estava para ser parte. Daí eles fizeram um contrato de fazer o Toy Story com a Disney, e eles não tinham ideia do que ia sair. E, enfim, daí ao longo do processo, quando eles começaram a ver que aquilo era um business novo, entrou a genialidade do Steve Jobs de reamarrar o contrato com a Disney de um jeito que deixasse ele com muito mais alavanca no futuro, enfim. Super interessante. Mas o que mais me pegou na entrevista foi que tem uma hora que ele fala assim, que o Steve Jobs pesava muito a forma como ele dava os feedbacks para os diretores, porque ele sabia que cada palavra dele era muito importante para os diretores dos filmes. Então eles primeiro isolavam o Steve Jobs do processo inteiro e protegiam os diretores desses encontros. E eles sempre mostravam no dia. Tinha um dia lá, X, que eles mostravam os vídeos pro Steve Jobs. Daí todos os diretores chegavam e falavam assim: nossa, mas realmente não tem um comentário que o Steve Jobs não fez que não tenha sido super pertinente e que não fosse realmente game changer, não mudasse o jogo aqui no nosso vídeo. E daí esse cara fala, só que eu tava lá em todas as reuniões. Tudo que o Steve Jobs falou já tinha sido falado por todas as outras pessoas, e simplesmente o que aconteceu é que esses caras não deram atenção quando isso foi falado pelos pares deles. E precisou vir o Steve Jobs e falar do jeito que falou para as pessoas darem atenção. Então ele fala, não só a gente muitas vezes dá demais, aumenta demais o volume de que uma pessoa de poder está falando, como também a gente abaixa o volume do... É um pouco da história que eu vivo com o Bi semanalmente, né? Exato. Você percebe, a gente teve esse exemplo agora há pouco. Não basta... Ele baixou a sua voz. Ele baixou minha voz. Exato. Ele ouve minha voz como um sussurro. E aí chegou as pessoas que ele credenciou como especialistas, e aí tudo que eu falo pode tomar o tom e o tamanho que ele resolveu dar. Que bom que você me deu essa oportunidade. Eu comecei já pensando nisso, porque a gente fica vendo essas histórias e ouvindo partes dessas histórias. Mas o que eu achei mais legal ainda no que você contou é o quanto que a gente tem uma tendência de construir a posteriori a história de um modo que parece que as pessoas estavam sabendo o que estavam fazendo. E, de novo, o que você vê é que essas histórias que estão resultados em saltos mais criativos são sempre histórias onde você bota pessoas com muito potencial e com muita disponibilidade e fundo de fazer o all-in
E você coloca elas lá e sem ter muita clareza de onde que as coisas vão chegar e como é que elas vão ser feitas. Aí que você tem uma sequência de soluções que vão surgindo e que acabam dando numa criatividade muito grande. Isso só é possível acontecer porque as pessoas, na verdade, estão se virando sem saber o que elas vão fazer. Sim. Como é que elas vão chegar onde elas têm que chegar. E o resultado é que você abre todo um cenário novo. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. É essa capacidade de você se dar ao mesmo tempo recursos para poder fazer as coisas, mas também você se jogar numa tarefa que você não sabe como é que você vai fazer para resolver. Pode ser que não dê certo. Eu acho que a gente acaba vendo as histórias que deram certo. Sim. Mas mesmo aquelas que dão errado, elas passam pelo mesmo processo de criatividade bastante selvagem. Isso eu já vi também. Eu já fiz projetos que tinham uma história mais ou menos assim, que no fim não deram certo. Eu não fundei nenhuma Pixar. Mas, quando eu encontro com as pessoas que participaram do processo comigo, elas sempre me contam de como as reuniões eram criativas, de como nós chegávamos em soluções muito especiais, e a gente fica com saudade do tempo que a gente se dedicava ao projeto. O que eu mais acho interessante é isso, porque dessas conversas todas, basicamente a gente lê muitos livros e outras entrevistas do que deu certo, né? Assim, por mais que quem esteja lá eventualmente conte 1000 histórias do que não deu certo, a gente sempre está ouvindo uma história daquilo que de alguém no fim que conseguiu chegar em algum lugar que tem alguma história que é chamado para contar alguma história, né? Então são poucos os caras que conseguem de fato ter uma leitura mais sensível e não ficar fazendo essas relações causais entre uma pessoa específica trouxe um insight específico que mudou tudo. E é o que você falou, tá muito mais nessas construções coletivas, enfim. Eu acho isso muito interessante dos processos criativos em si, assim, essa ideia de como eles vão e como no fim você também, se você quiser fazer uma coisa que tenha um alto nível de criatividade, que tenha assim, você precisa de tempo, uma equipe, né? Você precisa sustentar esse campo durante muito tempo. Isso é uma outra coisa que eu acho bem interessante. Né? Porque quando você fala da Pixar, é interessante, porque a descrição oficial é que a gente está falando de uma empresa de tecnologia, né? De tecnologia, de design, de usar computação para fazer desenho e tudo mais para fazer. Mas me respondam, alguma das obras da Pixar está na memória de vocês por causa da proeza técnica? Nenhuma. Exato. Então, no fim do dia, se tem algo genial ali, é o roteiro, é a ideia, e como eles depois executam o roteiro, né? E tem um detalhe, eu acho que toda a questão de avaliar o que deu certo e o que não deu certo é dentro de uma métrica só, né? Sim. É o que a gente define como o sucesso de uma operação. Claro. Mas quando você vai ouvindo um pouco da biografia de cada coisa, se você... Pelo menos eu entendo que se a gente olha em retrospectiva até a nossa vida, o que a gente atribuiu como o que deu certo, o que não deu certo, no tempo, e tirando aquela métrica do momento, né, que você esperava um resultado e por acaso não aconteceu, eu acho que muda completamente a avaliação do que é o processo, né? Eu concordo total com você, até porque, sei lá, se você sente a mesma coisa, mas na minha experiência, todos os meus sucessos, eles nada mais são do que um reprocessamento e um reaproveitamento de todo o material dos meus fracassos anteriores. Então, é isso. Tudo aquilo que supostamente não deu certo ficou ali para eu fazer um copy-paste. Até se você atribuir a esses fracassos anteriores a ideia de que é material de trabalho. Né? Isso. Mas e isso é muito, muito positivo de dizer, né? Sim. Porque até aquele clichê de você poder se dizer, não é que fracassou, não deu certo ainda, tem uma dimensão de muita verdade nisso. Sim. E eu fiquei pensando quando você falou isso, se tem alguém que na vida prosperou sem ter passado por esse processo, né? De tentativas e erros. Mas eu queria falar uma coisa dessa história da Pixar, antes da gente aprofundar um pouco mais nessa outra questão dos fracassos e dos sucessos. É que eu acho que tem um tema pra gente
destrinchar da Pixar, que eu acho que é o que você estava falando, do porquê que ela é tão relevante pra gente, que eu acho que é uma empresa das poucas que a gente consegue ver que eles têm várias camadas de consciência envolvidas nos produtos deles. Eles conseguem entregar informação, roteiro, sei lá, emoção para várias camadas de consciência. Então, se você é uma criança, você consegue assistir e ver um filme de um jeito. Se você é um adulto, você vê o filme de um jeito. Se você está passando por uma questão XYZ, eu realmente acho genial a forma como eles conseguem entregar uma obra que conversa em tantas dimensões com as pessoas. Isso eu acho assim, de uma genialidade muito ímpar. Tem pouca coisa no mundo que eu penso que consegue se relacionar de uma forma tão profunda. Você tem razão. E aí, quando você vai ver, tem algumas pessoas lá dentro que são os responsáveis por isso. Eu acho que o maior de todos é o cara chamado Phil Doctor, que é o cara que está por trás de vários dos filmes que são meus favoritos. Desde o Inside Out até o Soul. Então, vários desses filmes é ele que está lá por trás. Up, né? Vários desses filmes ele está lá fazendo essa mágica acontecer. E eu já vi alguns, sei lá, artigos sobre o processo criativo lá e tudo mais. E de novo, é um negócio quase renascentista. Então eu acho que tem um outro aspecto que é muito importante, que é assim, você tem os recursos, mas aí você dá liberdade. Essa combinação eu acho que é a verdadeira combinação rara. Em geral, quando você tem os recursos, ou você oferece os recursos materiais, a grana e tudo mais, o que você tem é um monte de condições e comitês e tudo mais que tiram a criatividade. E acabam fazendo com que você só consiga ser criativo em geral quando você está meio livre, meio amadorístico, quase que mambembe. Né? Só que o problema é que quando você não tem recursos, você tem que se virar sozinho. Você não pode montar a melhor equipe do mundo. Sim. Então essa combinação de você ter recurso para poder contratar por um tempo indefinido em cada área os caras mais competentes e depois dizer, vocês estão livres aí, vocês podem criar como se estivessem na garagem da vovó, isso eu acho que é muito único. Eu acho que poucas vezes você encontra esse mix. E eu tenho a impressão que esse era um aspecto que o Jobs tinha um papel muito relevante, porque ele era o cara que conseguia fazer essa interface entre o povo da grana e o povo da criação selvagem. Eu acho que a grande função que ele teve ali naquele momento histórico foi liberar a criatividade selvagem vis-à-vis ao povo do dinheiro mesmo. Eu acho que é uma coisa que não acontecia antes. E que talvez depois também não tenha acontecido do mesmo jeito. E nesse caso, tem um aspecto super interessante, porque o Jobs tinha acabado de ser tirado da Apple, né, que era o próprio bebê dele. Ele tinha comprado a Next, que ele ia fazer aquele... Ele fez a Next, que foi um fracasso, e a Pixar foi o primeiro grande sucesso dele de novo. Foi quando ele... Então é interessante ver depois de tudo que aconteceu e pensar que a gente está com todos os iPhones e tudo mais na mão. Mas assim, a Pixar foi o projeto que fez ele ganhar dinheiro de novo, que ele tava realmente entrando num lugar de fracassos, vários outros fracassos. E quando você para pensar, faz muito sentido, porque o verdadeiro gênio do Steve Jobs era o storytelling, né? Exato. No fundo, ele era um gênio de contar a história. Fez muito sentido que ele tenha conseguido a virada dele através da Pixar. E daí tem uma outra coisa que eu acho muito interessante na nossa conversa, é o que será que tinha naquela água que aquela turma toma ali do norte da Califórnia, que eles conseguiram realmente juntar tantas pessoas geniais com uma cabeça... eu gosto dessa provocação. Para mim não é a água, não tem a ver com suco de laranja, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com uma outra coisa. Eu acho que é o seguinte, gente muito inteligente, muito talentosa, você encontra. Tem muitas. Mas você tem que ter talento, condições, recursos pessoais e uma certa atitude ao mesmo tempo. E eu acho que eles foram capazes de construir essa cultura.
de que realmente aqui a gente vai fazer as coisas que vão mudar tudo e tudo mais. Então tem uma autoconfiança que você tem que ter, que eu acho que faz toda a diferença. E eu acho que esse é um outro tema que estava na minha cabeça esses dias. Eu acho que é interessante até a gente compartilhar, né? Vocês sabem muito bem que nós somos treinados para ter uma dose saudável de ceticismo, para a gente pegar tudo aquilo que a gente acredita e desconstruir. E nós mesmos fazemos muito isso. Mas eu fico me perguntando se não existem algumas coisas que você simplesmente tem que afirmar que você vai acreditar. Não porque necessariamente você tem argumentos, mas é justamente aquela crença além de qualquer argumento. E como se você precisasse disso como uma fundação para você poder construir o teu caminho, a tua identidade, a tua casa. Então eu acho que tem uma coisa de desconstrução o tempo todo que é muito saudável você fazer. Mas ao mesmo tempo que você desconstrói, sobretudo, todas as convicções que vieram de fora de você e que entraram na tua cabeça pela educação, pelo condicionamento, pelo meio, eu me pergunto, será que você não tem que afirmar algumas coisas que você vai oficialmente dizer, nisso eu vou acreditar e eu não vou abrir para discussão? Sabendo que não é uma questão de argumentos ou não? Essa é a pergunta. Aí eu pergunto para vocês, existem coisas assim para vocês? Coisas que vocês escolheram acreditar? Mas qual que é a correlação disso com o que ele perguntou? Só uma. Em outras palavras, eu acho que para você poder ser absurdamente criativo, você tem que simplesmente acreditar que você vai fazer alguma coisa que é transformadora no mundo, que vai impactar todo mundo, que é incrível. Se você não acha que você vai fazer alguma coisa assim, você para muito antes. Você fica pensando apenas em fazer o suficiente, o satisfatório. E eu acho que atraindo também as pessoas. Né? Exatamente. Eu acho que não é diferente do que aconteceu 100 anos antes, lá 200 anos antes. A única diferença é que mudou. O que atraía as pessoas para aquela região antes? Ouro. Construiu-se uma civilização ali em São Francisco, em termos de relativizando um pouco e comparando com o que era o resto dos Estados Unidos na época do Gold Rush, né? Na verdade era muito mais relevante do que é hoje o Vale do Silício para o resto do país. E construiu-se e atraiu muita gente que tinha interesse justamente no ouro. O ouro do momento é a tecnologia e atraiu as melhores cabeças para o lugar onde estava se investindo mais em tecnologia. Eu acho que não é tanto da água, mas é de atrair os talentos das pessoas que querem ou sentem mais sinergia com esse movimento. Eu preciso confessar que na minha pergunta ela tinha uma coisa escondida nela, que é uma pequena influência dos psicodélicos nessa conversa aí, específica da Pixar. Porque eu acho que ali, quando eles vão para esses lugares e essas dimensões de consciência, eu acho que tem alguma... Então, mas eu não sei, então a gente pode como puxar. Naturalmente não veio isso, mas eu fiquei com vontade de responder. Eu acho que a aba a gente tem que deixar para mexer nela depois. Mas eu só queria fazer um comentário sobre o que você disse, Gol. É assim, sim, é fato, mas se você pensar no BlackBerry, por exemplo, né? É um outlier. Mais ou menos, né? Porque o BlackBerry foi criado no Canadá, no Centro de Nanotecnologia da Universidade de Waterloo, que é o Vale do Silício do Canadá. Então, mas não era nem esse o ponto que eu ia dizer. Eu acho o BlackBerry foi fantástico. O que eu estou querendo dizer é que teve um momento em que eu estou pegando o BlackBerry como um exemplo de que eles estavam lá no top of the world, eles estavam lá por cima da tecnologia, não sei mais o quê, e eles começaram a achar que isso já está bom bastante, ao invés de continuar delirantemente querendo criar o mais novo, o mais inacreditável e tudo mais. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que tem uma cultura que é quase irracional de você acreditar que você vai fazer a próxima grande coisa, que isso tem que ser somado a essa circunstância californiana que você falou, entendeu? Eu acho que, tudo bem, você tem essa corrida do ouro, você tem lá, depois você foi fazer a mesma coisa com o cinema, mas eu acho que tem, além disso, uma cultura que a gente pode cultivar e que depois se perde. Por exemplo, que eu acho que Hollywood perdeu completamente. Teve uma época que Hollywood era o lugar onde você ia ver
serem produzidas as grandes novidades. Hoje em dia a Hollywood não tem mais novidade nenhuma, eles abriram mão dessa busca em termos do melhor custo-benefício. Mas eu queria, antes da gente ir para as outras abas, eu queria responder um pouco a sua pergunta, porque eu fiquei, enquanto você perguntava, eu fiquei pensando muito na forma como eu funciono, na forma como eu vejo o Go funcionar. E eu fiquei pensando aqui que eu me tornei uma pessoa muito cética em relação a questões humanas. Quando geralmente alguém vem com uma verdade muito verdadeira para me falar, eu sou muito cético em acreditar. Seja qual for, seja por quem for, eu prefiro me resguardar ao fato de verificar aquilo e tentar entender. Então eu sou muito cético. Ao mesmo tempo, cada vez mais no plano espiritual e sutil, eu tenho cada vez mais me permitido acreditar sem questionar. E eu tava pensando que você é um pouco assim também, né, Gol? Eu acho que, enquanto você falava e ouvia o seu discurso, eu estava refletindo aqui. Me preocupa mais as certezas que eu tenho do que as que eu ouço. Essas eu costumo visitar mais e eu já tenho quase certeza de que essa certeza vai ser muito questionada e provavelmente vai ser substituída. E eu tenho uma tendência a procurar os buracos nas minhas certezas. Que eu tenho muito... E quando as pessoas começam a concordar comigo, eu me preocupo mesmo. Então esse é um lugar que eu visito sempre e quando vai se tornando unanimidade, aí eu percebo que está no fim daquela certeza. Em relação ao outro, eu acredito que seja a verdade dele, né? E isso tem um peso significativo, como eu já tive os meus momentos onde aquilo foi a doutrina de vida, né? Mas eu não tenho muito essa necessidade de desconstruir o que eu ouço. Eu ouço tudo com muita curiosidade. Eu tenho realmente muita curiosidade, principalmente de enxergar outros aspectos das coisas que eu estou observando. Porque eu realmente faço um exame de todas as certezas que eu tive no passado e o nível de certeza que eu tive dessas certezas todas, e como eu não podia estar mais equivocado, né? Mas como aquilo pode ser realmente... Até tem uma frase interessante que eu estava reassistindo ontem, o Inception, né? Do Christopher Nolan, e ele tem um diálogo interessantíssimo que ele diz: qual é o pior tipo de parasita que existe? Você lembra dessa cena? Não. Ele fala, é uma bactéria que te consome, é um vírus. Ele fala, não, é uma ideia. E eu consegui ali, foi um caben para mim, porque eu já tive esse momento e eu consegui perceber quais foram os momentos onde aquela ideia, que ela vai crescendo e ela vai se alimentando e ela é regada e ela vai tomando a dimensão que ela toma conta da sua vida, ela passa a virar uma doutrina e vira uma guerra, né? Sim. Então eu acho que quando ela é uma sementinha, eu procuro observar ali qual é o tamanho que ela quer tentando tomar e qual é a dimensão que ela vai tomando de certeza na minha vida. Zé, eu concordo completamente com a tua resposta. Eu acho que é uma resposta muito boa, mas tem uma nuance na minha pergunta que eu queria trazer. Que é assim, eu acho que essa nuance existe mesmo, porque ela estava ali, talvez estava difícil de expressar ela direito. É assim, quando eu penso em certezas, eu acho que você falou tudo. Eu estava pensando não em certezas exatamente. Eu acho que todas as nossas certezas, elas precisam ser sempre questionadas, nós precisamos ser céticos em relação a todas as nossas certezas. Eu estava falando daquilo que você resolve por fé. Quando você põe fé, você, na verdade, você está numa outra ponta. Não tem nada de passivo. Não tem nenhum elemento não que tem te dê nada certeza. De passivo na tua crença. É ao contrário. Você resolve por fé, você voluntariamente, sem argumento nenhum relevante que possa fazer diferença nessa questão, você diz que você vai acreditar naquilo, porque aí... Pinta para mim a aquarela que vai da fé à teimosia. Ah, claro. Nossa, que poético isso. Então é muito simples. Quando você é um cara teimoso, você tem isso em relação a várias coisas. Quando você simplesmente é um cara que tem fé,
você pega uma ou outra coisa como pedras fundamentais e você tira tudo dessas 2 ou 3 coisas. É completamente diferente. Uma pessoa teimosa, ela se alimenta do fato de que ela não vai abrir para discussão as coisas, né? A pessoa que tem fé, ela pega uma ou outra coisa que ela sabe que ela não vai abrir para discussão, porque para ela vai tratar aquilo como se fosse um elemento de fé. E aí, dali, ela pode ser muito razoável com todo o resto. Uhum. Pelo menos porque eu já visitei esse tema dentro do lugar da resiliência. Eu acho que a resiliência é uma palavra... Ela é uma palavra que ela precisa... Perigosa. Ela é perigosa. A interpretação dela é perigosa, né? Uhum. E eu acho que é muito fácil a gente chamar de resiliência, muitas vezes, uma teimosia ou a própria estupidez. Ou, né, o próprio conformismo. Talvez. E a gente tem milhares de exemplos nesse sentido, né? Claro. E eu acho que é uma linha muito tênue, muito complexa. Eu entendo esse da fé que você falou, e eu acho que tem uma coisa muito Joe Dispenza nisso. Exatamente, né? Eu queria falar. Eu acho que a fé mas de um outro jeito, não de uma manifestação física, da sensação. É uma coisa que o sentimento que vai sair dali para você é tão profundo que ele nutre o processo inteiro. E o que eu estou querendo te dizer é que eu acredito que a fé, nesse sentido, ela é como se fosse uma saúde existencial, ontológica, básica. Que é uma maneira cognitiva de você falar de uma afirmação que você não vai discutir. Como se fosse assim, até um ser irracional, ele vive um certo êxtase de existir. Eu existo. Oi, mundo, eu existo. Se você fosse, de alguma maneira, expressar isso de uma forma cognitiva, eu acho que era uma fé desse tipo. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Por exemplo, que me ocorreu aqui, que você obviamente vai adorar, porque é um velho cavalo de batalha nosso. Tá? Né? É assim, óbvio. Então, por exemplo, qual é o detalhe? Quando você está na teimosia, você consegue até reconstruir qual é a vantagem pessoal que você tem em afirmar aquela coisa ou aquela atitude e tudo mais. Na resiliência teimosa, você encontra a mesma coisa. Agora, o exemplo que eu vou dar de alguma coisa que para mim digamos assim, um artigo de fé, é a tal história do livre-arbítrio. Assim, se você olha analiticamente, racionalmente, você vai encontrar mais ou menos uns 300 argumentos contra o livre-arbítrio para talvez suspeita de que talvez alguma coisa possa ser entendida como livre-arbítrio. Assim, quanto mais analítico você é, mais provavelmente você chega à conclusão. E quando você pensa em psicologia do inconsciente, em tudo aquilo que eu mesmo estou sempre falando a respeito da influência da educação, do meio, dos pais, dos complexos, tudo mais, etc, etc, você fica se perguntando, bom, mas livre-arbítrio aonde? Do ponto de vista da psicologia do inconsciente, do ponto de vista da neurologia, do ponto de vista de onde livre-arbítrio? E, no entanto, eu acho que você afirmar que existe um livre-arbítrio em algum lugar é quase que uma questão ética. É quase como se fosse assim, a maneira que me parece melhor de viver, ela se baseia numa afirmação, se você quiser, irracional, de que o livre-arbítrio existe em algum lugar. Que em algum lugar você tem alguma medida de liberdade em tudo, e que não é que você simplesmente é um completo joguete das circunstâncias, que você está assistindo um filme que na verdade é só uma simulação em que você é um avatar e você está se assistindo jogar. Então, para mim, isso é uma questão de fé. E assim, é uma das poucas coisas que eu afirmaria, assim, não é por argumento, eu coloco como se fosse um artigo de fé, porque eu acho que é interessante para construir uma vida que me parece mais saudável. Tem pouquíssimas coisas que eu talvez colocaria assim, mas eu tenho a impressão que elas são importantes. Olha, incrivelmente, eu concordo com você. Olha só, que susto. Bom,
Foi ótimo fazer o Elefantes com vocês. Valeu, obrigado, gente. Agora, nosso próximo projeto... Eu só disse incrivelmente por conta do tema. Não é que eu não concorde com ele em outras coisas, mas esse, como é um tema que é um cavalo de batalha, que eu percebo que, na verdade, não existe nessa disputa, porque depois, inclusive, a gente vai em bastidores, esse assunto já está pacificado. Essa concordância aqui, foi pacificado. Tem que deixar essa atenção aqui. Mas eu iria além da fé, eu acho que tem uma coisa que eu venho pensando muito nisso. Eu acho que tem e talvez seja a mesma coisa. É o amor. Isso. A gente tem que afirmar isso. E eu acho que o amor talvez seja... Eu não acho que é uma questão de escolha, né? Mas eu acho que o exercício do amor, ele é de uma violência nos caminhos que talvez ele seja... Me lembra muito aquele filme, o Intervention Bureau. Sim. Como é que é o nome desse filme em português? Do Matt Damon. Sim. É porque é totalmente... Que nem aquele... Vocês viram como é que o Wag the Dog chama? Que vocês citaram? Chama Mera Coincidência. Ridículo. Parece assim, o culpado era um mordomo. Esse do Biro é mais ou menos a mesma coisa, pelo que eu não... Mas esse filme, ele sempre me faz pensar que existe um master plan, né? Talvez das experiências que a gente tem que ter e tal, mas tem um momento que o amor dos dois é uma coisa tão profunda e assim, você está disposto a ir contra até o próprio desenho do universo para o nosso destino. Né? E eu acho esse filme muito emocionante. Talvez eu seja um romântico. Então, olha só, né? Eu acho que... Amor é uma coisa assim. Outra coisa, uma das poucas coisas que eu acho que também é um artigo de fé, pelo menos para mim. Quando você realmente estende a mão e dá um insight ou traz um alento para uma pessoa que tá mal, que está desesperada e tudo mais, isso faz diferença. Assim, faz diferença, ponto. Então, sabe que mesmo que você olhe para o mundo na grande contabilidade cósmica, pareça irrelevante, insignificante, o mundo continua aquela mesma zona, aquela mesma porcaria, aquele mesmo problema, e você simplesmente deixou um pouco melhor por dentro uma pessoa. E eu acredito que isso faz diferença. Eu queria muito tocar nesse assunto com vocês. Por conta dessa ideia do ajudar o outro, de estender a mão, de... Eu vejo dentro de mim alguma volatilidade em relação a ser uma pessoa que sempre se coloca para ser o amortecedor e ajudar o outro e fazer esse papel que na minha cabeça, em cima da minha criação, hoje eu julgo, entre aspas aqui, paternalista, um pouco quase como enfraquecedor das pessoas. E eu tenho uma outra volatilidade que agora quase uma dureza oposta de deixar essa pessoa aprender essa lição. De que um pouco de dureza efetivamente às vezes é bom para o aprendizado dessas pessoas. E eu me vejo, e desses dias eu estava observando uma pessoa fazer um ato de bondade, e o quanto aquilo era bonito, o quanto aquilo estava fazendo bem para a pessoa, e me deu um bug mental, porque eu realmente eu acho que tem uma beleza cósmica em ajudar o outro. Eu realmente acho que é importante que a gente aprenda a se virar na vida. Mas, eu fico rindo aqui, porque o que tem aí que você está trazendo como esse bug mental, para mim, claramente, é só uma evolução do conceito de ajuda. Tá? O que eu acho que você estava falando e fazendo uma autocrítica é sobre a intervenção sentimental. Tá? O que eu acho que acontece é assim, eu vou 2 segundos ser o mais técnico que eu puder, tá? A pessoa tem um problema interno e por causa desse problema interno ela está sofrendo. Sim. Tá? Para mim, o que faz diferença é você ajudar a pessoa a ver esse problema interno de uma outra perspectiva. Não é você se preocupar com o sofrimento dela. Quando você tenta
cuidar do sofrimento sem necessariamente você estar com uma visão mais aprofundada do que é o conflito que leva ao sofrimento, você está numa posição sentimental. Você simplesmente quer que a pessoa não sofra. E é nesse sentido que eu sempre digo que eu não estou no care business. Eu não sou um cara que fico cuidando. Eu estou no transformation business. Assim, toda a minha ênfase sempre é levar para uma outra perspectiva. Então, o que eu acho que faz sentido não é você deixar a pessoa sem sofrer, porque afinal, se fosse assim, a melhor coisa era você dar, como é que se diz, oxycontin para todo mundo, né? A gente distribuía um opioide, né, na porta das escolas, todo mundo parava de sofrer, ficava de boa, e o mundo estava resolvido assim, né? Nos Estados Unidos, inclusive, andaram tentando. Não, mas acho que não é isso, entende? Então, a questão toda quando eu falo de você estender a mão, qual é a melhor maneira de estender a mão? Isso é uma super questão, mas eu acho que quando você acerta... Sim. Né? Quando você acerta, o Gol é muito modesto, mas ele me contou uma história para você também, hoje, que é inacreditável. A gente não vai expor o lado super-herói dele, mas quando a gente ouve uma história como a que ele contou, né? Você vê que assim, isso faz diferença no cosmos, eu tenho certeza. Eu vou entrar no... Eu acho que esse é um tema que eu visitei muito nos últimos meses. Eu fiz um crash course, né, nesse sentido, e descobri mais sobre mim do que acho que qualquer outra coisa que eu tenha feito até hoje. E acho que tem até bom, enfim. Eu estava tentando lembrar de um livro que fala muito sobre compaixão e empatia, mas eu acho que eu em especial, sempre tive muito essa ideia de que se estava acontecendo alguma coisa no meu campo, quase que existia uma obrigação, né, de que houvesse uma intervenção minha se eu pudesse fazer, né? E a verdade é que isso é uma falácia. E muito desses processos de ajuda tem muito mais a ver com, de alguma forma, visitar o sofrimento que eu tinha em ver o outro sofrendo do que propriamente tirar o outro do sofrimento, alguma coisa assim. Até porque, do mesmo jeito que a gente não sabe, por métrica nenhuma, o que é bom ou o que é ruim para nós no longo prazo, muito menos em relação ao outro, né? Quão relevante é para ele passar pelo que ele está passando aqui, como preparação para alguma outra coisa que venha mais na frente, enfim. E esse complexo de Deus, né, que é muito presente entre nós, que é um perigo, eu percebi isso muitas vezes em mim. Eu me lembro até de uma ocasião especial que eu estava num retiro e estava sentado do meu lado o cara que veio fazer um dos palestrantes, que veio lá de fora. E na minha frente tinha uma cachoeira. Acho que eu contei para vocês essa história. E um dos participantes já era um pouco mais velho, ele foi tentar dar um passo para trás, tropeçou numa pedra e ele conseguiu cair no único lugar onde não tinha uma pedra para ele bater a cabeça e caiu na grama. E eu, como um raio, né, levantei de onde eu estava e fui em direção... Eu acho que como qualquer pessoa faria. E daí quando eu voltei, com aquele pequeno orgulho de ter, né, da salvação recente, do salva-vidas, né? Eu sentei do lado do cara e ele me disse: "Você sempre faz isso?" Eu falei: "Faz o quê?" "Não, você sempre tem uma situação dessa, você imediatamente..." Eu falei: "Cara, qualquer um faria o que eu fiz. Eu levantei, uma pessoa de mais idade caiu, eu acho que ele estava com dificuldade de se levantar, eu fui lá ajudar." Ele falou: "E quando você não tiver?" Eu disse: "Bom, mas eu estava, né?" Pois é, mas esse não é um processo de tomada de decisão diferente de qualquer outro, né? Ele é um processo que passa pela tua lente egóica, tem uma motivação por trás ali. Não quer dizer que você não pudesse fazer exatamente a mesma coisa vinda de outro lugar. Eu falei: "Cara, mas passou isso tudo num espaço de segundos. Como é que eu ia passar por todo esse processo?" Ele falou: "Porque você não é treinado nesse processo de uma guiança, né?" Aquilo, obviamente, quando ele me falou aquilo, me pareceu uma idiotice absoluta. Eu falei: "Isso aí, esse aqui não volta mais para dar curso." Mas daí
Depois aquilo ficou na minha cabeça um pouco e eu comecei a prestar atenção como a gente é muito automático nesses processos, né? E é muito difícil a gente visitar os viés todos que levam para aquela atitude. E hoje, como o Bi falou, tem uma coisa que é desse lugar do como, que é mais importante do que ajudar ou não ajudar, né? E muitas vezes você fazer esse reflexo, que é esse soundboarding que ele fala, que é muitas vezes você ajudar a pessoa a refletir o que ela está te falando e se escutar e se ouvir, e quase que meio que sozinho você vai dando, odeio essa palavra, mas vamos lá, a empoderando, né? Ou dando força, dando musculatura mental e psicológica para lidar com aquelas adversidades de uma outra forma, ou até com aquele problema. A sensação que a pessoa tem no final do processo é de uma autonomia muito maior do que quando começou, porque foi cortado o canal de dependência. Você é uma referência importante de ajudá-la a se escutar melhor. Mas a resultante disso, no médio prazo e até no curto prazo, é muito mais eficiente. Sim. Eu acho que é exatamente isso. Talvez a gente pudesse chamar isso de o valor do encontro das consciências. As consciências encontrando e trocando. E aí como elas se transformam na medida em que elas trocam. Porque é uma troca, essa é a diferença. Não tem uma hierarquia de ajuda. Exato. É uma troca, até porque dificilmente aquela história não é sua também, né? Claro. Sim. Na verdade, se não for um tanto sua, você não vai conseguir oferecer nada que faça diferença. Nada, porque você está falando numa língua que você não entenderia. Porque você está falando de alguma coisa que para você não tem eco nenhum. Agora, Bi, por que você trouxe isso no mesmo espectro da fé e do amor? Eu andava com esse tema na cabeça, porque, na verdade, é uma variante daquele bug que você estava falando, mas era num outro sentido, que era o quanto que, de um lado, a gente precisa questionar todas as nossas certezas, a gente precisa desconstruir o máximo de coisas, né? Mas, como a vida ter sentido, o Jordan Peterson fala disso muito bem, eu ando cada dia mais influenciado por ele, bandido, né? Ele fala muito bem de como você precisa de uma atitude de assumir responsabilidade para que a vida tenha sentido. E eu estava pensando muito nessa história. Claro, ele às vezes faz umas descrições que eu entendo muito bem, mas descrições bem mestre-escola, de assumir responsabilidade, arrumar a cama, faça isso, se vista direito, respeite os mais velhos, nada contra. Mas quando você vai na essência do que ele está dizendo com essa história de responsabilidade, eu fiquei pensando o que é essa responsabilidade. E para mim, talvez por causa da minha formação em filosofia, é como se eu tivesse chegado num ponto em que é assim. Você vai desconstruindo, chega uma hora que a vida realmente, em matéria de certezas e de sentidos, é uma página em branco. E aí? Eu acho que a responsabilidade última é a responsabilidade de você fazer um traço nessa página em branco. Não deixar ela em branco. Ela fica em branco para você poder começar a traçar alguma coisa, assumindo a responsabilidade pelo traço que você faz. Então, se você vai fazer um traço, que traço é esse? Onde? Qual é o seu traço? Qual é o seu traço? E depois você tem que bancar o traço que você fez. Né? E eu tenho a impressão que não são zilhões de traços. Você tem que fazer um ou outro traço. Nós aqui na nossa conversa, nós falamos 3 coisas que são 3 traços para mim, obviamente. Né? Eu falei do livre-arbítrio, ele falou do amor e depois a gente falou desse encontro das consciências, que isso faz diferença. Eu acho que essas 3 coisas é curioso porque não é da esfera da cabeça. Claramente, para mim, é da esfera do coração. São valores que eu acho que não faço nenhuma questão de negociar. E como isso cria para mim uma base em cima da qual eu posso ser muito mais flexível e me sentir até muito mais adaptável a todas as circunstâncias, porque isso é a base sólida onde eu vou me apoiar. E isso é fé. Eu acho que todas as pessoas que têm uma
solidez interna, elas têm algumas coisas assim. Não precisam ser muitas, não devem ser muitas e não devem virar certeza. Certeza é outra coisa. Certeza é uma coisa que você não consegue imaginar de outro jeito. Eu consigo facilmente imaginar tudo isso não tendo o menor sentido, mas eu quero acreditar que isso é importante, que isso faz sentido. Então é desse lugar que eu estava falando. Entendi. Né? E eu tenho a impressão que isso é importante. É importante que esse trabalho da desconstrução ele exista para a gente poder chegar no ponto em que a gente vai para o lugar da fé. Sabe? Essa fé, eu acho que tem o seu valor. E eu acho que essa ideia de assumir mais responsabilidade, eu acho ela muito interessante como uma contraproposta a um pouco o fluxo dos tempos atuais, não? O vídeo que você mandou do Mark Manson, né? É. Mas olha, me lembrei, sabe do quê? Daquele pesquisador que estava com câncer, que está com câncer terminal e que fez aquele departamento do mistério do lado benfazejo do universo, né? Não tem um negócio assim? Então, isso é essa afirmação. Uhum. Isso é pura fé. Né? Então, porque eu estava pensando aqui nessa ideia de tomar mais responsabilidade, e eu acho que o Jordan, ele é uma conversa à parte, né? Porque eu acho que ele é um grande cara, eu acho que ele foi... Muito do que ele falou foi tomado para um lugar ruim, e eu acho que... Eu tenho a impressão que ele tá entrando em menos polêmica e cada vez voltando mais ao centro dele, mas tem uma coisa que nele que tem um sofrimento. Dele. Na essência. E as coisas que ele fala vêm com esse sofrimento e vêm com esse peso que eu acho, que eu fico pensando né, ele fala muito do... Eu vou entrar nisso, que é do Imitatio Christi, né? Ele fala de carregar a cruz, enfim, que é uma conversa pesada. Mas você agora me cutucou, você sabe que a gente vai ter que entrar nisso. Eu tava te cutucando, né? E olhando pro gol. Deus do céu. Eu tava te cutucando e olhando pro gol. Daí eu vou fazer a minha pergunta de uma forma muito direta. Dá pra gente ter mais responsabilidade, carregar essa cruz com mais leveza, ou a gente tem que ter todo esse peso, toda essa... quase um drama envolvido ali de que realmente a dor é a última realidade que a gente vive? Então, olha... Frase dele? Nossa, então, ó. Muita coisa aí. Você quer falar primeiro? Não. Muita coisa aí. Primeiro, eu cutuquei. O Jordan Peterson, ele é um cara de um perfil mais deprimido. Mas eu acho ele um dos caras mais otimistas que eu conheço. É importante entender isso do... Eu acho mais do que otimista, ele é um dos caras mais realistas. Ou talvez, mais realistas que eu conheço. Veja, quando ele está falando do sofrimento, tem vários trechos onde ele elabora isso do mesmo jeito que o Harari faz. Esse é um ponto importante. Você não pode imaginar duas pessoas mais diferentes, em princípio, do que o Jordan Peterson e o Harari. Mas o que os dois falam é o seguinte: não é que a vida é sofrimento, não é isso. Mas é que, se você pensar em termos de fenômeno, para não ficar em filosofia, de experiência, quando está doendo, isso é uma coisa que você não consegue negar. A tua dor você não nega. Sim. A tua dor você não escapa. Ela é real. A tua dor está lá, em algum nível, ela é uma realidade para você, uma realidade que você não tem como contornar. O que o Jordan Peterson lembra, como o Harari lembra também, mas assim, os realistas lembram, é que essa dor, de uma forma ou de outra, ela é meio que constitucional da condição humana. Tá? E aí, o ponto todo é, nós sofremos uma degradação profunda de uma tradição riquíssima, simbólica, ética, filosófica. Por quê? Por causa do sentimentalismo barato
que invadiu toda a tradição cristã e tudo mais, etc, etc, e que deturpou quase tudo que você possa imaginar. Sim. Então, por exemplo, quando você fala, não, a cruz, a gente está pensando nessa leitura popularesca, não da, meu Deus, o sofrimento, tal. Não é sobre isso. Tá? O simbolismo da cruz é uma coisa muito clara. É o seguinte, por que é uma cruz? Porque na cruz você tem a polaridade do horizontal com a polaridade do vertical. E a cruz nada mais é do que o símbolo da interseção dessas duas polaridades. Tá? Então, uma das polaridades diz respeito ao tempo e a outra diz respeito à esquerda-direita, certo-errado, se você assim quiser. Tá? A consciência humana, ela existe na intersecção dessas duas polaridades. Do fato de que você, a cada momento, você tem que se posicionar em relação àquilo que você vai entender como o certo, o errado, o bem ou o mal, e que você tem que levar em conta aquilo que te antecede e aquilo que vai acontecer depois. Ou seja, você tem que existir de costas para o passado e olhando para o futuro. E você tem que decidir pensando nisso, pensando de onde você vem, em respeito a de onde você vem, e todas as consequências futuras do que você vai fazer, ao mesmo tempo que você tem que tomar a decisão olhando essa outra polaridade. Então, essa tal cruz nada mais é do que a existência consciente. E se você quer não carregar a cruz ou não sentir a cruz, na verdade, você não carrega a cruz, essa imagem é errada. Você é a cruz. Entende? Não é que você está na cruz. A cruz é você. E se você é muito inconsciente, aí você carrega como um quadrúpede, um animal de carga que você fica só puxando a tua carroça sem entender o que está acontecendo com você. Do contrário, quanto mais consciência você tem, menos você carrega e mais você é essa cruz. E essa cruz, na verdade, ela é a resposta para onde a gente pode chegar numa luz maior. Porque a ideia toda é que viver esse conflito, ele é profundamente dilacerante quando você tem muita consciência. Assim, numa versão extrema, é mais ou menos como se fosse assim. É sério o que eu estou fazendo aqui e as consequências do que eu vou fazer são seríssimas. A gente vive vendo filmes que a gente gosta disso, entende? A gente está falando do Oppenheimer, a gente estava falando na vez passada do filme da crise de Cuba e tudo mais. Então, na verdade, a vida intensificada, ela é um bom drama. Ela não é um dramalhão, mas ela é um bom drama. E a vida ser um bom drama não é uma coisa ruim. Todos os livros que a gente gosta são bons dramas, os filmes que a gente gosta são bons dramas. A vida da gente, quando a gente gosta dela, ela é um bom drama. E aí a gente tem que tomar decisões em função de tudo isso. Se elas são livres ou não, nós nem sabemos. Mas a gente tem que fazer o melhor possível. Nessa direção, quando a gente olha para isso, e depois quando a gente vê que várias coisas que a gente fez, o resultado foi completamente diferente do que a gente imaginava, e a gente nem pode dizer que a gente gostou do resultado, longe disso. E a gente aceitar a nossa participação dentro desse movimento todo do destino, ao mesmo tempo que você não necessariamente está identificado com o teu papel e aquilo que acabou acontecendo a partir das tuas ações, então, essa é a dificuldade. E isso é o tal amor fati. E quando você fala do imitatio Christi, que é imitar o Cristo, nada mais é do que você chegar nessa situação com essa consciência e dizer, ok, eu vou bancar tudo isso, até porque... Quem foi que disse que eu tenho escolha? Bom, falei um monte. Olha, eu queria te agradecer, porque depois de alguns anos em cima da Terra, realmente alguém me explicou parte dos conceitos básicos da cruz. Sério, obrigado, Bi, porque... Eu não queria que virasse um seminário. Mas você foi fundo em coisas e você realmente... Eu sinto que nesses últimos minutos eu aprendi mais sobre algumas coisas do que talvez...
Eu vou compartilhar a minha interpretação do que ele falou, tá? Porque de uma maneira muito mais simples, porque a minha cabeça é mais simplória. Mas eu acho que no fundo a gente espera... Primeiro, eu acho que o formato ele é para ser dessa maneira mesmo, ele não é para ser diferente. Eu acho que a gente vive dizendo que gostaria que as coisas fossem mais amenas, etc., mas a verdade é que isso seria muito desinteressante para todos nós. Então, o que a gente quer mesmo, pelo menos a impressão que eu tenho, é que muitas vezes a ideia de voltar bronzeado da Islândia, sabe? Umas coisas assim que não é um plano que tem começo, meio e fim. O negócio aqui é... Espetacular. O negócio foi feito para ser desse jeito mesmo. Grande plano. O legal é que essa sua metáfora tem um quê de Triangle of Sadness, né? Não sei porque acontece na Islândia, alguma coisa. Não sei. Bom, eu achei que referiu. Nós três, com aquelas lâmpadas de bronzeamento artificial, a gente vai para a tundra e conecta tudo isso lá em geradores só para voltar bronzeado. Porque acho que tem um descompasso muito grande aí entre software e hardware, e eu não acho que é por acaso. Eu acho que esse modelo, né, de encarnar desse jeito, com esses avatares, com essas características, é feito para viver esse tipo de experiência mesmo. E não é para ser um passeio no parque e tal. E a interpretação é muito aquela. Talvez, né, como eu já disse, a gente discutiu várias vezes, talvez o livre-arbítrio seja exatamente em cima disso, né? Como é que... E eu gosto muito do Vida Bela como referência, porque tem tudo ali, né? O Vida Bela é um sofrimento profundo, interpretado e passado para frente por uma ótica completamente de comédia. Então é um drama convivendo com uma comédia, uma interpretação de como você vai viver aquilo. A dor, muitas vezes, claro, né, como diz o Sadhguru, é inevitável, mas o sofrimento ainda é opcional, né? Vida Bela é bem Viktor Frankl na veia, né? Viktor Frankl. E acho que especificamente acontece daquele jeito porque foi muito inspirado nesse livro, né? E você sabe que eu acho que tem um adendo que precisa ser acrescentado. Você está falando de Jordan Peterson, estava pensando que ele está num lugar que não é sobre as convicções dele, é sobre a verdade da situação humana. E eu acho que isso custou muito para ele aí nos últimos tempos. Tem uma polêmica em cima do que a figura dele virou, enfim, acho que a gente nem precisa tangenciar isso. Não. E eu acho que ele não soube fugir disso, ele acabou pulando mais dentro disso, porque de alguma forma isso também colaborou para a imagem dele crescer, enfim. Eu acho que ele se meteu em águas em algum momento. Ele não está sempre certo, Exato. Né? Ele pode estar errado também. E ele, mas daí parte dos extremos dessa nossa polarização que a gente viveu se instrumentalizaram através do Jordan. E acho que isso foi um perigo que eu acho que ele correu, enfim. Eu tenho a sensação que isso agora amainou. E quase pagou com a vida dele. E quase pagou com a vida dele, exato. É isso aí. E uma das chaves para qualquer um que queira entender ele é entender que o Arquipélago Gulag é um dos livros mais importantes da vida dele. Para quem não sabe, né, Solzhenitsyn era muito importante nos anos 70 no Brasil também. Então, eu li no devido a tempo... O Arquipélago Gulag é muito impressionante. O Solzhenitsyn era um cara diferente. Porque, inclusive... Quem é esse? O Solzhenitsyn? O Solzhenitsyn era um escritor que... Eu imaginei que se opôs a... Ele era soviético, né? Ele era um russo. E ele se opôs ao que a tirania soviética estava fazendo. E ele acabou na Sibéria. E ele tinha um lado místico muito importante. Mas o ponto central dele... era que a gente tem que resolver as coisas dentro, como você gosta de dizer, né? Tudo que acontece fora é um reflexo do que está dentro. E você tem que procurar uma luz, uma conexão, um contato com a fonte por dentro. E isso era absolutamente central para o Solzhenitsyn. E que diante disso, se a tua consciência te coloca num determinado lugar que é em oposição à tirania... Paciência, se você tiver que ir para a Sibéria e ficar 30 anos na Sibéria, você fica 30 anos na Sibéria. Não seja por isso. Então, E o cara escrevia bem pra caramba ainda por cima. E esse foi o livro que começou a denunciar os abusos da União Soviética, não foi? Na verdade, o que acontece é, ele depois saiu do campo, mas ele escreveu contando da experiência e era bem uma época
que o Ocidente estava no auge da Guerra Fria. Então eles pegaram a obra do Solzhenitsyn, que era de excelente qualidade, e ele ganhou um fim de vida nos Estados Unidos, porque a União Soviética queria se livrar dele. Então ele pôde se exilar nos Estados Unidos e ganhou o Nobel de Literatura. O interessante, que ninguém conta, é que os últimos anos dele ele passou nos Estados Unidos e ele odiou os Estados Unidos. Ele achou o lugar mais vulgar e materialista do mundo, absolutamente sem nenhum valor mais aprofundado. Então o cara, ele não era fácil. Ele virou um problema para a União Soviética e conseguiu não gostar dos que supostamente o salvaram, porque na verdade esse é o ponto. Ele não precisava ser salvo. Um cara como ele não precisa ser salvo. Ele quer ser ouvido, ele quer que você converse com ele, mas é isso. E o Jordan, por fim, ele é um cara que tem isso, ele não quer saber de nenhum tipo de autoritarismo, ele quer conversar. Essa história de você sempre poder achar que o outro vai te dizer alguma coisa, que vai te trazer uma nova luz, isso tem que ser um princípio de fé. Você não pode colocar isso como, não, essa pessoa não vai me trazer nada de bom. Vou só complementar assim, alguém em nome de um bem vai enfiar alguma coisa goela abaixo no outro, né? Eu acho que esse é o grande lance também, que eu acho que pega... Que é essa ideia de que eu posso te dar uma carteirada se eu te falar que eu estou fazendo um bem maior. Né? E aí esse bem, você vê, né, do ponto de vista das atitudes, das energias e tudo mais, você percebe que é um bem totalmente da cabeça. Não está no coração. O lugar do coração é um lugar completamente diferente. Quando você está no bem do coração, ele não é tão formulável. Né? O bem no coração é muito mais um tipo de abertura do que um discurso. É uma coisa que eu estava pensando outro dia. Você já parou para pensar qual é a diferença entre você estar num vazio existencial ou você estar em plena abertura para o futuro? Você sabe que, no fundo, é muito parecido. A única diferença é que, no primeiro caso, o teu coração está completamente desligado. E, no segundo caso, o teu coração está na expectativa do que a vida vai te mostrar. Você está curioso. A diferença entre o vazio e a abertura é só essa expectativa curiosa. E isso é algo do coração. Porque do ponto de vista do cognitivo, você está no mesmo lugar. Você não sabe e você não tem nada para saber. Então, essas nuances é que são importantes. Quando você tenta falar de valores, certo, errado, bem e mal, mas você está com o coração desligado, você sempre cai numa grande armadilha. Sem que você perceba, você está virando alguém que é autoritário. Você está virando alguém que tem um viés. Você começa a policiar você mesmo e ao outro. E aí o resultado disso é que você tem mais da metade de todos os conflitos na vida humana e nas guerras e na história, pela história toda, a coisa vai desse jeito. Por quê? Não é porque você nega o bem, é porque você pensa sobre o bem sem estar sentindo nada. Quando o teu coração está ligado, ele te tira essas generalidades e ele te coloca na atitude correta, que é completamente outra. Curiosamente, é uma coisa que lembra muito, quando você olha com cuidado, aquilo que eu mandei para vocês da filosofia do Heidegger. Não cheguei, que aquilo é bem denso mesmo, mas quando você vai para uma coisa simples, tem uma coisa lá que o cara fala que é genial. A palavra em alemão para possibilidade, eu não vou falar alemão aqui porque senão vai automaticamente produzir algum tipo de piadinha boa do Go. A palavra alemã para possibilidade tem a mesma raiz da palavra gostar. Então é quase como se fosse o seguinte: para você poder encontrar uma possibilidade no teu momento, uma possibilidade no mundo, no existir, você precisa estar afetivamente conectado. O existir, ele é amoroso.
E para você poder encontrar possibilidades no teu futuro, você precisa de um olhar amoroso sobre a vida. Eu acho que isso pede uma preparação a todo instante. Porque, senão, a todo instante... Quando você vai fazer uma atividade física, você perde um tempo aquecendo. Né? Você faz o seu alongamento, mobilidade, ou pelo menos deveria fazer. Quando você vai fazer um discurso, você ensaia, conversa com o espelho. Mas quando você se prepara para entrar no dia, né, você não faz nada disso normalmente. O máximo, eu fiz minha meia hora de meditação, fiz 20 minutos disso, daquilo. Mas tem uma relação, eu acho que vai um pouco em linha do que você disse, que é o seguinte: bom, como eu quero me sentir, é a minha bússola, ok. Os movimentos que eu vou fazer podem ser mensurados de duas formas só. Essas decisões, esses movimentos, independente de eu ter razão, independente de eu ter fundamento, de eu estar certo ou errado, eles me levam mais em direção a isso ou me afastam mais disso? Eles me aprisionam ou me libertam? E essa bússola, ela pede que exista de manhã, quando você sai de casa, ou antes de você sair da sua cama, um lembrete da sua bússola, do teu parâmetro, da tua referência. E uma lembrança em todas as decisões que você aparentemente acha que toma, e talvez seja até uma forma de você escapar desse caminho de pouquíssimo livre-arbítrio que vem do inconsciente, e de estar atento para lembrar só, isso aqui, independente de tudo que diz respeito ao ego, me leva mais a um estado de aprisionamento ou de liberdade. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, mas essa ideia do amor e dessa condição da gente, que a possibilidade está no lugar da gente seguir um pouco esse lugar mais afetuoso e amoroso, eu sempre penso que se contrapõe um tanto a essa ideia de que a vida também tem essa ideia da conquista, da batalha, que a gente estava falando até um pouco, foi como a gente começou a conversa sobre o Jordan, desse peso. E eu fico pensando, para mim, como é que é esse equilíbrio entre o fluxo amoroso da vida? Mas a batalha, ela tem um componente, acho que o principal componente da ideia da batalha é o resultado. E o resultado através de uma métrica pré-definida, porque não existe batalha se o resultado não for relevante dentro do processo. Pelo menos a visão que eu tenho é muito mais um passo atrás. E eu já fui muito do outro lado, por isso eu acho que eu tenho alguma experiência nisso. A batalha vem da não aceitação de uma realidade só. O sofrimento vem do mesmo lugar. Isso quer dizer que você vai ser um pato absoluto, né, que não... mas eu acho que essa ideia e eu venho tentando entender melhor essa ideia da entrega, do flow da vida e tal. E aí acho que entra esse lugar da curiosidade ao invés do resultado. Sim. Porque quantas vezes você já não foi surpreendido por um resultado que você naquele primeiro momento considerou absolutamente horroroso e se mostrou sendo imperativo para a tua vida, para a tua resolução e tudo mais. Então eu acho que tirando esse componente, entrando nessa ideia, o que é o resultado? O resultado é como eu quero estar. Como eu quero me sentir. Quero me sentir livre, não quero estar aprisionado em nenhuma identidade específica, quero cada vez estar mais solto. E aí eu acho que você foge um pouco dessa dinâmica. Deixa eu acrescentar um outro aspecto da mesma coisa que você está dizendo, que eu acho que... Tá, só para deixar claro aqui é o estagiário falando como se fosse CEO, tá? O famoso caga-regra. Agora eu vou falar o outro estagiário aqui. É só... O que eu ia complementar é que, para mim, o que você está dizendo a respeito do aquecimento matutino até, é muito próximo daquilo que a gente podia chamar de um protocolo da gratidão. Eu acho que uma palavra muito prática para acessar esse coração é a gratidão. Muito prática mesmo, porque gratidão é realmente um sentimento. Então, é como se fosse assim, você acorda de manhã. Se você consegue realmente se sentir grato por uma coisa que aconteceu, por uma coisa que está acontecendo, e por uma coisa que você acha que vai acontecer, você está pronto para sair da cama. Mas talvez você não devesse sair da cama
antes de acessar esses 3 muito obrigado, entende? E aí, nesses sentidos, eu não vejo tanto conflito com esse outro aspecto da vida. Eu vou te dar um exemplo muito bom. Imagina que você está na final do campeonato. Você está acordando hoje e você está na final do campeonato. Tudo bem, você vai enfrentar o Djokovic, tá? Se você ganhar, as bolsas de Londres estão achando que a chance de você ganhar é de 1 em 20. O Djokovic deve ganhar. Mas você tem todas as razões para, por mais que você esteja um guerreiro e disposto a dar tudo e batalhar e até se preocupar com o resultado, você tem todas as razões para estar profundamente grato de ter a oportunidade de estar ali naquela batalha. Então, o que eu acho é que, aliás, esse é um bom diferencial. Essas batalhas, que talvez você não consiga se sentir grato de jeito nenhum, talvez sejam as batalhas que você não devia entrar. Sim. Tá? Você sabe que é muito legal você ter falado isso, porque eu comecei recentemente, até parte lá do meu treinamento do Last Step, foi uma condição de que eu fizesse exercício diariamente e eu tenho que mandar isso lá para a sede, né? Eu nunca tinha feito. Então ele começa com quais são as 4 coisas que você é grato. E é um exercício de buscar, né, como o Bi falou, muitas vezes não são coisas óbvias. Pode ser grato até por uma oportunidade de perder alguma coisa, enfim. Mas o mais interessante tem uma outra parte que é justamente como você quer, qual tipo de dia que você gostaria de ter sobre o prisma de conexão, de curiosidade, de novidade e tal. E para mim a parte mais complicada é o seguinte, as decisões, porque eu discuto muito essa ideia, bom, tá, mas eu não tenho esse canal de guiança tão afinado a ponto de sempre estar sendo uma extensão do Espírito Santo e, portanto, executando o que é melhor para o sistema, né? E aí eu discuto talvez algumas das decisões que eu acho que eu tenho que tomar. E depois, nesse encontro com o outro, e o outro é o equivalente a você ter, vamos chamar, o Espírito Santo na sua frente, porque qualquer discussão, você não precisa ter propriedade, é muito mais da interação com o outro. E é muito interessante você ver das decisões que você toma, ou que você acha que tem que tomar, quais são os 7 pontos principais que norteiam as decisões. E passa por autoestima, que é assim, a defesa da minha autoimagem. Então estou decidindo em função disso. O orgulho, que é a forma como os outros te enxergam. Bolso, né, que assim, eu tenho uma necessidade, eu estou dentro de um lugar que eu ainda acredito que eu tenho uma falta, portanto eu preciso buscar abundância através de alguma forma. Relações pessoais, que é a sua relação com o outro. Ambição, que são os planos de futuro, como é que eu quero desenhar futuro, trazer a valor presente tudo que eu tenho de insegurança. Enfim, segurança emocional, sexual, seja o que for. Mas pra cima de cada decisão que você vai... Não, aí, no momento que você tomou, você acha que a decisão tem um caminho, avaliar qual foi desse... Não quer dizer que você vai fazer diferente, é só consciência sobre a decisão. Pode ser uma decisão... É só para você se conhecer mais. Porque dificilmente você vai... Bom, eu estou inserido num contexto social, não vou conseguir, do dia para a noite, descondicionar tudo isso. Mas a consciência de saber o lugar da onde cada uma daquelas decisões tem saído, devagar vai amolecendo esse processo do condicionamento. E tem alguns momentos que você fala assim, eu acho que eu já estou pronto para essa batalha aqui nesse lugar. Essa autoimagem eu estou disposto a deixar ela mais soltinha. Legal. Cara, é um exercício, para mim, foi complicadíssimo no início, porque eu não estou acostumado a não pensar nem 1/10 de segundo numa decisão. Né? Embora muito simples, né? E as mais simples. Então, é uma reflexão interessante. Né? E na medida que você vai discutindo com o outro, mesmo que o outro não tenha nenhum conhecimento sobre o tema, a própria discussão é o que o Bi fala da ajuda de você se ouvir falando. Você sabe quem inventou isso que você está praticando? Santo Agostinho. Ele que inventou isso.
E o maluco, ele começou do seguinte: o Criador, ele sabe. Ele está sabendo por que eu estou fazendo as coisas. Porque ele sabe tudo que eu penso, tudo que eu sinto. Então ele sabe. Então, se ele sabe, nossa, o que ele tá enxergando de mim? E aí ele começa a refletir. E esse é o processo de mergulhar dentro de si mesmo e, de certa maneira, criar esse espaço de interioridade onde você se examina em profundidade e onde você se conhece. Sim. Tá? No fundo ele me conhece. O Criador me conhece. Eu não me conheço. Mas eu vou nessa história de entrar em contato com ele, eu vou me conhecer também. Até que eu chego num ponto em que eu começo a dialogar com ele. Não, eu estou vendo por que eu estou fazendo as coisas. E você também está vendo. Mas eu... E é nessa hora que o Agostinho chega naquele ponto em que ele diz, não, sim, temperança, ok, mas não hoje, né? Ainda não estou preparado para isso. E a coisa vai evoluindo num processo que é o processo de você se aproximar da entrega, do tal surrender, da tal rendição. E aí, neste momento, é um momento em que, na verdade, você se entrega como se você fosse uma criança para aquilo que é essa consciência muito maior que você, que, no entanto, se manifesta através de você. Parece uma doideira, mas se você quiser falar de uma outra forma, é como o momento em que o ego, como uma criança, se entrega ao eu superior. É um processo. E nesse momento, você começa, através de você mesmo, entender o que pode ser uma outra dimensão do que a vida espera de você. Porque a vida, com certeza, ela é infinitamente maior que você, muito mais misteriosa do que você vai conseguir compreender, e ela parece marotamente sugerir que tudo tem um propósito, até você. Eu queria perguntar uma coisa para vocês em cima dessas práticas diárias e desse caminho, porque depois desse outubro, pelo menos a minha energia e todo mundo que estava em volta de mim, pelo menos, não sei se é coincidência ou se era uma relação causal, estava com questões energéticas. Esse último mês foi um mês que eu vi os entre-eclipses. Os entre-eclipses, mas para mim essa já é uma explicação, mas assim, eu nunca vi um mês mais difícil de energia mais baixa. E nesses meses, eu não sei vocês, quando eu me vejo numa energia mais baixa e acordando sem energia, toda e qualquer ideia e lembrança de um processo de gratidão se esvai. Eu simplesmente esqueço de tudo que eu já aprendi de meditação e tudo mais, e eu posso ficar semanas sem sentir 1 centímetro, um minuto de gratidão. Eu tenho que fazer um exercício obrigatório, disciplinar, olha aqui, vem pra cá, vamos lá, o que você aprendeu? Nada vem naturalmente. Eu queria perguntar para vocês dois, como é que para vocês dois, vocês conseguem naturalmente lembrar, ou existe uma... Né, você estava contando agora desse exercício que você está fazendo, que de alguma forma você está sendo obrigado a ter uma disciplina. Se não for assim, você não vem naturalmente? Como é que é esse processo para vocês? Não vem naturalmente para mim. Não vem naturalmente. Não existe isso de vir naturalmente. Ao contrário, eu acho que eu tive que criar essa rotina, até porque eu percebi a diferença entre os dias que eu conseguia parar e buscar. Porque tá ali palpável, mas tem uma parte de você que naquele dia não tá afim de encontrar nada. Não é para vir naturalmente. Sim. Veja, o ponto todo é que assim, vou dar um exemplo radical. No dia que você acorda como se você fosse uma criança na manhã do dia de Natal, não é disso que a gente está falando. Sim, absolutamente. Tá? Porque aí você é só uma criatura sendo criada por uma circunstância favorável. Sim. Entendeu? As coisas foram na direção do seu ego. Não é isso. Ou você acredita que foram, o que é muito mais provável. O que é mais perigoso. Muito mais provável. Não, o ponto todo é o quanto que você pega
o vazio e transforma numa promessa. Sim. Transformar o vazio numa promessa é o que de mais nobre o ser humano pode fazer e, digo mais, o mais pragmático ele pode fazer por si mesmo. E é para ser exercício, é para ser esforço. Do mesmo jeito que quando você pega e você faz musculação, você quer que uma resistência. Se você não tiver resistência, você não vai ter como exercer seu músculo. Sim. Então, na verdade, é para ser difícil, é para ser um esforço. Agora, o que eu posso dizer com certeza é que, como qualquer músculo, quando você fica treinado, você fica naquele estado meio irritante para os outros, de que você faz tarará, tatá, e diz, vejam, é fácil, é bom e tudo mais. É que tem muita prática acumulada, mas é um exercício. Sim. Inclusive me irritava um pouco quando ele mandava para mim as gratidões dele. É mesmo? No princípio, esse estado automático que o Bi falava, eu falava assim, mas não é possível que seja um negócio tão óbvio, tão irritante. Me incomodava bastante. Mas aí é que tá. Só que quando a gente começa a encontrar a gratidão que realmente vem e que ela é viva, ela é real, e você vê claramente a diferença. É como se fosse uma surpresa favorável. Né? E tá tudo relacionado. Assim, sabe, quando eu fico pensando, a gente falou muito de fé e tudo mais, né? Tem poucos atos de fé tão grandes quanto, por exemplo, você ter um filho. Agora, imagina que você está de manhã brincando com o seu filho e vendo as coisas novas que ele está fazendo que você nunca viu ele fazer. E você está se divertindo com isso. Cada uma dessas coisas que você vê ele fazendo pela primeira vez inunda o teu coração de gratidão. E é curioso. Por quê? Né? Na verdade, não tem nenhuma boa explicação. É uma criança se desenvolvendo, elas são engraçadinhas e tudo, mas não é assim que você experimenta a coisa. Você experimenta isso como uma grande gratidão. E é isso, é a surpresa da vida se manifestando de uma forma construtiva e amorosa. Eu acho que tem um pouco também da história de quando a gente vai numa montanha-russa, quando acaba, o que faz a gente ficar voltando é o fato de a gente não ter aproveitado bem durante o processo, né? A gente só lembra assim, putz. E aí eu acho que um pouco a vida tem isso. Até você falou de um filho, tá? De repente tá até aquela adolescente falando uma barbaridade para você, mas tem aquela lembrança assim, não, esse momento nunca vai voltar. Posso dizer? Ele é parte de uma montanha-russa que eu não vou ter como voltar na fila. Olha, esse é um belo trabalho. Eu vou te dizer uma coisa. Tinha um negócio que o Nietzsche falava e eu tinha entendido ou engolido mais ou menos. Mas hoje, no dia de hoje, eu deixo aqui registrado que eu consigo sentir isso como uma realidade para mim. Se no fim da vida eu fosse falar com alguém do Adjustment Bureau, ou qualquer coisa assim, e eu conseguisse dizer, escuta, eu não sei se eu prestei atenção. Eu acho que eu me distraí. Posso fazer tudo exatamente igual outra vez? Eu topava feliz. Que é a lei do eterno retorno? É, isso aí. Que é a base do filme. Eu viveria a minha vida inteira exatamente como ela foi até agora, de novo. Mas que eu acho que eu sou a pequena sereia. Questão de tempo é o nome do filme, né? Questão de tempo. Agora, e por falar em filme, eu fiquei muito curioso. Só uma coisa, esse é o episódio Maratona de 12 horas, não? Ah, talvez. Eu não faço ideia quanto a gente está de tempo, mas é que... Eu faria de novo o episódio. Eu faria de novo o episódio. E eu poderia abrir a aba para o Bi discernir pra gente sobre Nietzsche e o Eterno Retorno, mas eu tô mais afim de falar da Barbie. Da Barbie ainda? Tá bom, vamos falar da Barbie. Porque o Bi falou que assistiu. Fiquei impactadíssimo. E você falou a aba, eu queria puxar a aba do psicodélico. Eu afirmo que não é possível fazer o filme Barbie sem o uso de cogumelos. A psilocibina deveria estar nos créditos
daquele filme. Eu fiquei muito chocado. Eu achei o filme absolutamente genial em diferentes níveis. Eu achei na linguagem, no tom, achei uma coisa inacreditável e tem mais um fator. Marketing? O marketing é só um detalhe, porque faz parte de tudo, combina com todo o nosso momento, perfeitamente, que seja o marketing mais genial de todos os tempos. Mas o que me pega mesmo é o componente voodoo do filme. Isso você nunca ouviu em nenhum lugar. O que acontece? Desde que o mundo é mundo, lá na nossa raiz mais primordial, os seres humanos encontraram a representação da própria identidade em bonecos. Tá? Isso é uma coisa que está aquém do transtorno de personalidade. É na raiz psicótica mesmo do ser humano. A gente se identificar com os bonecos. Eu a acompanho há muito tempo o quanto que a psique coletiva está andando para trás, andando para trás, andando para trás. E ela deixou de ser neurótica e ela ficou narcisista. Depois que ela ficou narcisista, ela ficou borderline. E eu já estava dizendo, ela vai ficar psicótica. Eu acho que Barbie é o primeiro filme psicótico genial. E nesse filme, o ser humano virou o seu próprio boneco e é o boneco que vira humano. E é o boneco que traz de volta para nós no extremo mais paroxístico do consumo, da ausência de sentido, da falta de nuance. É dali que o próprio boneco nos recorda o que o ser humano pode ser. E é desse lugar que o filme, para mim, me comoveu incrivelmente. Fora toda a criatividade e o fato de ser um filme que a próxima cena você nunca sabe qual vai ser. O que é bastante raro hoje em dia. Então, o que me chamou a atenção é que, com a minha cabeça, né, de alguém que está olhando sempre a psique coletiva, Barbie, para mim, é uma grande surpresa positiva e um grande alento. É como se a gente tivesse tocado com o pezinho na ponta do pé, no fundo do poço, e a psique coletiva estivesse começando a subir outra vez. Depois de Barbie, eu acho que tudo é possível, até coisa boa. Eu viajei, né? Eu não sei se eu consigo construir alguma coisa em cima depois disso. Eu não sei lá se eu viajei demais. Não, eu concordo com você. Eu adorei o filme. Eu achei divertidíssimo. Dei boas risadas. Me senti num comercial de 2 horas totalmente entretido, como eu já tinha me sentido naquele filme do Air Jordan também. E isso sempre me deixa confuso, porque eu já não sei mais o que está sendo vendido para mim ali, uma ideia, um boneco, um tênis, uma coisa assim. Mas, ou uma ideia de vida, ou um conceito, mas assim, eu achei que ele tem sacadas maravilhosas ali, e acho que ele faz provocações realmente... Mas eu nunca tinha pensado nessa ideia desse componente voodoo. E olha, eu acho assim, se for realmente eu tiver razão na minha intuição de que as coisas estão virando, é possível até que venha um filme depois, porque neste momento isso não faz o menor sentido. É óbvio que todos os seres humanos interessantes são mulheres. Então, e tá tudo bem, é um momento histórico completamente adequado. Eu acho que as coisas estão muito assim mesmo. Mas quem sabe até vai dar para ter um homem interessante outra vez. Sim. Um dia a gente chega lá. É uma questão de mérito, além de autoconhecimento. Eu acho que é um manual técnico de constelação. Né? Cara, vocês dois estão muito inspirados hoje. Eu tô aqui... Uau! Um manual técnico de constelação. Por que, Gol? Porque inclusive se faz constelação com os bonequinhos. Com os bonequinhos. Só que é o reverso. É o reverso. True. Entende? Eles estavam lá agitando e nós... Né? É como se fosse uma constelação... Nossa, eu nunca tinha pensado que no fim a constelação também tem esse lugar do... Claro. É uma constelação reversa. Mas não, você não brincava com os hominhos, como chamavam no meu tempo?
Eu até os Playmobil. 10, 11... Pra mim não era nem Playmobil, eram os outros. Eu tinha... Você tinha o Action Man. Eu tinha até antes do Action Man. Eu tinha uns pequenos que você comprava no supermercado e que você tinha um monte de cowboys, um monte de índios, um monte de coisa. Eu gostava do Forte Apache. Sim, Forte Apache. É. Forte Apache, essas coisas todas. Então tinha, assim, a minha juventude mesmo, né, infância toda, foi a base desses bonequinhos. Depois o Action Man, né? Tem a história famosa do Action Man que eu queimei a mão, que eu acho que acontece. Tem o Action Man que virou Falcon depois. Virou Falcon depois, exatamente. Mas enfim, é isso que está por trás da Barbie, né? E a cena inicial da Barbie, que é uma referência incrível do 2001. Claro, aquilo é 2001. Mas é puro, com a música, com as cenas e tudo. Mas assim, quando os caras começaram assim, o filme disse, não acredito. Não, aquilo é... Que é aquilo? Eles começaram com Kabam. Eles começaram assim, sem medo. Sem medo de Kabam. Entendeu? Que é aquilo. E eu acho que, assim, pra mim, o que fica também é a qualidade desses roteiristas que eles estão... Que os caras estão fazendo lá. Não sei se é psilocibina, não sei o que mas é a coragem de fazer um filme assim tão solto, né? É muito criativo. Muito criativo. Realmente. Então, é isso. Depois de Barbie, tudo é possível. Sim. E o Bi... O Gol tá com uma cara desesperada de que ele quer fazer um Kabam. E eu tô abrindo a aba assim. Eu sinto a agonia dele toda vez que ele continua a falar. A gente teve muitas oportunidades de Kabam que ele não permitiu. Ele não permitiu. Ou ele pretende fragmentar esse episódio e fazer deles pelo menos uns 6, ou seja, o ano acabou. É melhor a gente começar a dar Feliz Natal um pro outro, porque não vai ter outra gravação. Agora, eu tô encafifado com esse bonequinho que tá na frente dele, que seria quase um Action Man, que já mudou várias vezes de posição, e eu penso se ele fez isso, ou se foi o tema que fez que o bonequinho se mexesse. Mas eu comecei a mexer no bonequinho, porque ele tava meio pra baixo. Ele tava bem cabisbaixo. Ele tava cabisbaixo. Me incomodou. E... Não, porque eu só queria abrir a última aba, que era que o Bissell falou que... Essa é uma aba que eu vou cortar, porque eu acho que já... Não, você não vai cortar agora. Que ele considerava o Barbie mais genial do que o Oppenheimer. Não, eu acho que tem muito mais insights, talvez, no Barbie, e mais espaço para interpretação do que o Oppenheimer. O Oppenheimer realmente é um filme de uma... Daí eu fiquei pensando o quanto nós somos vítimas do marketing num ponto que nós estamos contrapondo esses dois filmes pelo simples fato de que eles foram lançados no mesmo dia eles por fizeram, sabe, quando eles fizeram o Barbieheimer, que foi grande história, eu, fã inveterado do Nolan, eu só disse, sacrilégio. Você estava bem grumpy nesse dia. Eu estava sacrilégio. Como é que grumpy. Vocês misturam essas duas coisas? Como pode um filme que é obra de arte versus essa outra coisa? O Bi estava num dia ruim de Jordan Peterson. Eu fui com ele ver o Nolan naquele dia, ele estava um pouco chateado com essa história. Mas assim, eu estava chateado com essa história do Barbieheimer. Então você imagina o salto duplo, mortal, carpado, que eu tive que dar dentro de mim para admitir que Barbie é melhor. Então, por isso que eu queria abrir essa aba. Então, eu tenho mais umas 5 aqui, Silvio. Para você ver como o importante é você poder... Não tem problema nenhum, eu vou só entrar aqui no iFood. iFood. Mas, eu tenho uma última aba.